Olá, meu nome é Eudes Baima, sou professor da Universidade Estadual do Ceará. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos para as disciplinas de Filosofia e História da Educação, acerca dos principais representantes das tendências pedagógicas, educacionais, de maneira mais geral, que marcaram a modernidade. O nosso último vídeo se chamou de Rousseau a Condorcet, parte 1. Esse, então, é a parte 2 desta etapa de Rousseau a Condorcet. Naquele vídeo, nós nos focalizamos mais na obra de Rousseau e no vídeo de hoje nós daremos ênfase à contribuição de Condorcet para a filosofia da educação, para a teoria da educação, apresentando algumas de suas principais teses. Nós vamos usar para esta exposição citações de dois conhecidos documentos produzidos por Condorcet. O primeiro é o relatório e projeto de decreto sobre a Organização Geral da Instrução Pública, de 1792, apresentado à Assembleia Legislativa Revolucionária da Revolução Francesa. E o segundo é a primeira das 5 memórias sobre a instrução pública. Usaremos, então, trechos desses dois documentos, desses dois textos, para buscar uma apresentação, ainda que panorâmica, breve, das principais ideias, das principais teses de Condorcet. Condorcet, como nós já tínhamos apresentado no vídeo anterior, ao qual eu remeto vocês, seria bom quem não viu assistir aquele vídeo, quem já viu talvez dar uma repassada, para nós termos uma melhor continuidade nesse vídeo de agora. Condorcet, ele então é um dos intérpretes intelectuais do ideário burguês revolucionário que conduziu à eclosão de 1789, que nós conhecemos como Revolução Francesa, que se desdobrou ao longo da primeira metade dos anos de 1790. O ano de 1792, do ponto de vista do nosso autor, vai ser muito marcante na medida que Condorcet apresenta à Assembleia Constituinte o seu relatório seguido de um projeto de decreto sobre a organização da educação nesse momento já pós-revolucionário, né? Um plano educacional para a Primeira República Francesa. Esse documento, o relatório seguido de decreto, aparecerão de alguma maneira, de forma mais, no formato mais teórico, né? no modelo, digamos assim, de uma tese mais filosófica, pedagógica, nesse famoso livro, As 5 Memórias sobre a Instrução Pública. Aqui, como eu disse, nos concentraremos na primeira memória. A importância de Condorcet nessa discussão decorre do fato de que Condorcet será, seguramente, né, o primeiro pensador que apresentará de maneira consciente uma proposta educativa correspondente à nova circunstância criada pela subida da burguesia francesa ao poder de Estado, ou seja, uma proposta educacional que estava, então, correspondendo às novas condições sociais, né, à ascensão de uma nova classe dominante, ao poder de Estado. Insisto que é ao poder de Estado porque a burguesia construiu a sua hegemonia social ao longo de séculos, né? A Revolução Francesa marca, de certa maneira, em escala universal, a passagem dessa hegemonia material e econômica para a esfera da hegemonia política, da hegemonia do poder de Estado, né?
Então, Condorcet apresenta teses que, de certa maneira, eram uma interpretação da perspectiva revolucionária que movia o movimento liberal burguês naquele momento. O movimento que era revolucionário, de um lado, porque manifestava a, a, um movimento para apear do poder as classes dominantes anteriores, né, representadas pela aristocracia e pelo clero, né, mas também porque a base social do movimento que a burguesia conduzia era uma base popular, era uma base plebeia, né? O que, aliás, produziu um conjunto importante de contradições, né, entre as lideranças burguesas da Revolução e as aspirações populares daqueles que efetivamente a realizavam, que efetivamente produziam os acontecimentos revolucionários nas ruas da França, especialmente de Paris. Esse choque no interior do próprio processo revolucionário, de certa maneira, prefigurará, né, as contradições de classe que se tornarão, digamos, dominantes no período seguinte entre burguesia e proletariado. O ano de 1792, 1793, de alguma forma, vão expressar essas duras contradições, violentos choques entre a liderança burguesa da Revolução e a sua base proletária, a sua base plebeia, né, sob a forma da ascensão de um setor mais radical do movimento revolucionário, identificado com as camadas que não estavam, que não eram exatamente proletarizadas, né, mas que também não constituíam a elite econômica desse processo, não pertenciam à alta burguesia, uma camada pequena burguesa, né, uma camada média, que se expressava politicamente através do clube jacobino, né, e que vai dar lugar, de certa maneira, nesse período, à possibilidade de Condorcet apresentar teses muito fiéis ao momento revolucionário, teses educacionais que ainda não estavam adequadas, digamos, ao a consolidação do poder burguês, que ainda expressavam um momento de ebulição social, um momento que projetava modificações, transformações mais profundas, de maior alcance, como resultado da Revolução, né? Então, as teses de Condorcet são sobre esse prisma, sobre esse aspecto, né? Teses que emanam delas, né, forte, uma forte, um forte entusiasmo revolucionário, né? A tal ponto que, apresentadas como um projeto de decreto ou projeto de lei, né, à Assembleia Constituinte, as teses de Condorcet serão esquecidas durante um longo período, né? Não serão votadas, não serão muito menos adotadas pela Assembleia Constituinte, e é, seus principais aspectos só serão retomados quase 100 anos depois, né? Quando, sob efeito da Comuna de Paris, né, assustada com o medo pânico dos acontecimentos da Comuna, a burguesia francesa será obrigada a ceder certas concessões ao povo francês, ao proletariado francês, adotando algumas teses de Condorcet, né, como base da constituição da rede escolar francesa, né? Eram teses, então, que já incomodavam, de certa maneira, os interesses de classe da burguesia ali na aurora do regime burguês, ali no nascimento do regime burguês, enquanto poder político na Revolução de 1789. E teses de um radicalismo democrático que só serão possíveis de ser adotados em função do pânico que tomou a burguesia francesa, com o exemplo
de poder operário que se expressou na Comuna de Paris de 1871. Né? De certa maneira, o próprio programa educacional da Comuna terá pontos de interseção com as velhas teses de Condorcet. Então, vamos apresentar, como eu disse, brevemente, panoramicamente, as principais posições de Condorcet sobre a questão da educação. Né? Em primeiro lugar, Condorcet ele enxerga a educação como uma obrigação do Estado. Né? Para Condorcet, é o Estado que deve prover, né, a educação. Né? Isso decorreria do fato de que seria necessário não permitir que subsistisse, após a Revolução, nenhuma desigualdade que levasse à dependência de uns a outros. Né? Condorcet não era refratário a toda desigualdade. Ele considerava que havia um tipo de desigualdade legítima, né? Uma desigualdade de talentos, né? Uma desigualdade que, de certa maneira, determinava a alocação dos indivíduos, ou dos grupos de indivíduos, ou das classes, em funções específicas na sociedade. Então, o Condorcet não era, ele não condenava a desigualdade como um todo. Ele fazia uma crítica a um tipo específico de desigualdade, que era aquela que, segundo ele, levava à dependência de uns aos outros. Né? Então, ele enxergava o lugar do Estado, né, em prover a educação, né, como uma obrigação que correspondia à necessidade, passo a citar Condorcet, de que cada um seja suficientemente instruído para exercer por si mesmo e sem se submeter cegamente à razão de outro, aqueles direitos cujo gozo é garantido por lei. Portanto, a igualdade para Condorcet não podia se realizar meramente por sua inscrição na lei. Seria necessário a intervenção estatal para assegurar uma instrução suficiente, né, que tornasse desnecessário que alguém tivesse que se submeter à razão de outros. Né? Ou seja, a educação provida pelo Estado era um instrumento para que os direitos cujo gozo estavam garantidos em lei pudessem efetivamente se realizar. Eu chamo um pouco a atenção nesse aspecto do pensamento de Condorcet para o fato de que ele é uma constante nos pensadores libertários do período moderno, né? Particularmente aqueles que produziram utopias, né? Tanto na utopia de Francis Bacon, quanto na utopia de Campanella, A Cidade do Sol. Francis Bacon escreveu A Nova Atlântida, como na mais famosa dela, chamada exatamente Utopia, de Thomas Moros. É constante a ideia de que a democratização, a universalização do acesso ao saber, a universalização do acesso ao conhecimento, às ciências, seria um fator de justiça, um fator de equalização da sociedade, um fator, portanto, de igualdade na sociedade. Esse é um pensamento bastante presente, quase uma constante, nos pensadores desse período, desde aqueles que atuaram ainda na aurora do humanismo, do Renascimento, até os pensadores iluministas do século XVIII. Havia, portanto, uma fé na instrução como um determinante da igualdade. Né? Condorcet dirá mesmo que, volto a citá-lo, o filho do rico não será da mesma classe que o filho do pobre, se nenhuma instituição pública os aproximar pela instrução. Então, Condorcet reflete uma grande crença, uma grande fé, né, no poder da educação de produzir um efeito igualitário na sociedade. É nesse sentido que Condorcet vai considerar que é uma obrigação do Estado
a tarefa educacional, né? Que o Estado é o responsável pela educação na medida em que o Estado que emerge da Revolução Francesa vinha tingido, né, pelas cores da igualdade, pelas cores da fraternidade, né? Então, para Condorcet, a realização da igualdade não podia se reduzir à sua inscrição na lei, mas precisava se efetivar pelo fornecimento, né, pelo Estado, portanto, como uma garantia de universalidade, né, para todos os cidadãos. Ao contrário de Rousseau, Condorcet não reivindica a negação da cultura. Rousseau, até certo ponto, né, na sua crítica às instituições da época, críticas que são comuns a Condorcet, né, Condorcet e Rousseau compartilham de uma opinião crítica, de combate às instituições tardias do feudalismo, que persistiam ainda ali no século XVIII, as instituições aristocráticas, a monarquia absolutista, ambos se voltavam contra essas instituições, mas, diferentemente de Rousseau, que, do ponto de vista da sua pedagogia, considera que é necessário, como tarefa principal, impedir que qualquer coisa seja feita sobre o indivíduo, né? É necessário, ao contrário, impermeabilizar o indivíduo das influências sociais e culturais de sua época. Condorcet, ao contrário, considera que a dominação aristocrática, que a persistência do absolutismo eram, em certa medida, produto exatamente do não acesso, da impossibilidade dos cidadãos acessarem a cultura acumulada, né? Diferentemente de Rousseau, que pregava, de certa maneira, uma educação solicista, né? Uma educação solitária, uma educação em que o indivíduo fosse preservado das influências do meio corrompido. Condorcet, ao contrário, considerava que as instituições corrompidas sobreviviam, em certa medida, pela negação do acesso à cultura ao conjunto do povo. Portanto, Condorcet reivindicava como instrumento cultural, educacional de combate ao absolutismo um acesso mais amplo, né, menos restrito do conjunto de cidadãos aos bens culturais, ao conhecimento, enfim. Ele chegará a dizer, né, então, passo de mais uma vez a citá-lo, né, que a apropriação universal do conhecimento tinha como função aperfeiçoar a espécie humana, preparando as novas gerações pela cultura daquela que as precederam. Então, Condorcet, ele não estigmatizava a cultura do período anterior, né? Não estigmatizava a cultura das gerações precedentes. Ao contrário, ele considerava que era necessário apropriá-la, como condição para um aperfeiçoamento da espécie humana. Porque Condorcet entende que a desigualdade não é produto da influência da cultura, mas, ao contrário, a desigualdade é produto do não acesso de todos à herança cultural, né? Nesse sentido, ele vai insistir na ideia da educação como pressuposto da igualdade, né? Pregando uma educação tão igual, tão universal e, por outro lado, tão completa, tanto quanto as circunstâncias permitissem, né? Ele vai dizer, mais uma vez eu cito literalmente, haver-se-ia de dar a todos igualmente a instrução que pudesse ser estendida a todos, mas não para negar a qualquer parte dos cidadãos a maior instrução que é possível, compartilhar com toda a massa de indivíduos. Estabelecer uma porque é útil para quem a recebe e outra porque ela pertence mesmo àqueles que não a recebem. Então, Condorcet, como um pensador liberal, né, embora de um liberalismo marcado pela época revolucionária em que ele vai pensar, escrever e produzir, né, vai tentar conciliar, digamos assim, o direito a um acesso irrestrito e diferenciado do cidadão ao
ensino, a educação, a cultura, desde que uma parte, digamos, básica dessa cultura pudesse ser de acesso universal. Assim, ele vai defender que o ensino deve ser universal, ou seja, alargado a todos os cidadãos, e que ele deve ser repartido com toda a igualdade que permita os limites obrigatórios do gasto. Né? Ele também não imagina uma repartição igualitária do saber, do conhecimento, da educação, né? Fora de certas determinações. Então, aqui ele já, por exemplo, adianta a ideia de que essa igualdade estaria nos limites é, que obrigatoriamente os gastos ou a restrição de gastos do Estado permitisse. Né? Então, Condorcet vai defender que deveria, nos seus diferentes graus, né, ter uma educação, uma instrução capaz de cobrir todo o sistema do conhecimento humano e garantir aos cidadãos, em todas as idades da vida, a facilidade de preservar os seus conhecimentos ou de adquirir outro novo. Né? Então, assim, Condorcet é um partidário da instrução universal, e essa sua defesa da universalidade da instrução o conduzirá também à defesa de uma educação ofertada sob responsabilidade e sustentação do Estado. Ao mesmo tempo, Condorcet vai defender uma radical independência da educação em face do Estado. Né? Nesse sentido, ele vai, já no decreto submetido, mas como eu expliquei, que não foi nem votado nem adotado pela Assembleia Constituinte, ali ele vai defender que nenhum dos poderes públicos deve ter autoridade nem fé pública para negar o desenvolvimento de novas verdades, o ensino das teorias que se opõem à sua política particular ou aos seus interesses de momento. Né? Então, Condorcet vai reivindicar algo que, no desenvolvimento histórico, né, marcará exatamente a completa incapacidade da burguesia de permitir um livre desenvolvimento cultural e científico na sociedade. Né? Vai reivindicar, vai colocar com ênfase a bandeira da não interferência dos poderes públicos, né, no desenvolvimento de novas verdades, de novas teorias, em razão destas colidirem com os interesses da política particular do Estado naquele momento ou dos seus interesses imediatos. Né? Essa independência que Condorcet atribui à instrução pública diante de todo o poder público externo estaria, entretanto, limitada pela democracia representativa expressa no poder legislativo. Né? Então, quando você vai dizer nenhuma interferência do Estado, total independência da atividade teórica e educacional em face do Estado, mas atenção, não precisamos também ficar apavorados com isso, porque há uma instância representativa da média da vontade popular que pode, evidentemente, colocar parâmetros para o desenvolvimento desse ensino e dessa teoria independente, que é o poder legislativo. Aqui, naturalmente, estava presente, né, a, a confiança de Condorcet no regime liberal burguês representativo que nascia da Revolução Francesa. Né? Então, Condorcet desconfiava dos governos, né, mas tinha uma fé na ideia de que o parlamento, o poder legislativo, eram efetivamente expressivos da média da média de decisão ou da média da opinião popular. Né? Nesse sentido, ele vai reivindicar a independência da educação face ao Estado, né? Mas, contudo, vai digamos assim, atribuir à representação popular legislativa uma certa legitimidade
para impor certos limites a essa independência, né? Para o Condorcet, a primeira condição de toda a instrução é, é de que ela não ensine senão a verdade, né? Os estabelecimentos que o poder público sustente, consagre a instrução devem ser, então, o mais independentes possível de qualquer autoridade pública, né? Então, volta essa ideia, né? O poder público é responsável, mas mas não pode tutelar, digamos, do ponto de vista teórico, científico, ideológico, a atividade das próprias instituições de ensino público. O poder público, portanto, teria um papel provedor, mas não a autorização ou a legitimidade para intervir na atividade pedagógica propriamente dita. Isso me faz lembrar que, no famoso texto de Karl Marx, chamado Crítica ao Programa de Gotha, né? É um conjunto de anotações que Marx fez à margem do projeto de programa do futuro Partido Socialista Alemão, fruto da unificação de diferentes grupos de esquerda na Alemanha durante os anos de 1860. Nesse documento, Marx vai abordar uma questão muito semelhante a essa levantada por Condorcet, porque ali o projeto de programa que correspondia às ideias de um dirigente alemão chamado Lassalle, né? O projeto de programa defendia a educação popular pelo Estado, né? Ou seja, a ideia de que o Estado, ele como tal, estabelecesse, né, uma educação de conteúdo popular, né? Ali Marx vai, não sei se conhecedor ou não das ideias de Condorcet, vai reivindicar uma posição muito semelhante ao do revolucionário da Revolução Francesa do século XVIII, Condorcet, né? Ele vai reivindicar exatamente a ideia de que, ao passo que se deve exigir do Estado o financiamento das redes escolares, da educação, deve-se, ao mesmo tempo, combater toda e qualquer tentativa de ingerência do Estado sobre o conteúdo da educação, né? É uma retomada em condições distintas, naturalmente, né, em uma conjuntura diferente, dessa ideia bastante identificada, né, com as teses educacionais de Condorcet, né? Eu vejo um pouco nesse paralelo entre a posição de Condorcet e de Marx sobre esse tema da independência da educação ou do conteúdo da educação face ao Estado, um pouco a passagem das bandeiras de natureza, de caráter revolucionário, das mãos da burguesia ao final do século XVIII para as mãos da classe operária no século XIX, né? Bandeiras que, identificadas na sua forma, né? Identificadas nominalmente com a Revolução Burguesa, mas cujo caráter radicalmente democráticos não puderam ser desenvolvidos no regime burguês e passam, assim, às mãos do proletariado, se tornando bandeiras da Revolução Proletária e não mais da Revolução Burguesa. Como eu disse um pouco atrás, né, a ideia da independência do conhecimento, da ciência, da produção investigativa, em face do Estado, em face das classes dominantes, né, foi exatamente uma das bandeiras que a burguesia jamais pôde efetivar, porque, ao contrário, ela precisou converter a atividade espiritual, a atividade científica, a atividade pedagógica, em atividade voltada para a reprodução das próprias condições de existência da sociedade burguesa, né? Um dos traços da dominação burguesa é exatamente o fato de que ela não pode prover a liberdade para a ciência, a liberdade para as artes, a liberdade, enfim, para a produção espiritual, né? Essa demanda que está em Condorcet como produto
da efervescência revolucionária de 1789, né, no século XIX já passa a ser uma bandeira, como Marx expressa na sua crítica ao programa de Gotha, já passa a ser uma bandeira própria das lutas proletárias no campo da educação. Né? Voltando então ao nosso autor, depois dessa rápida digressão, rápida observação, como consequência dessa posição em defesa da independência, da não interferência do Estado no conteúdo pedagógico, no conteúdo do processo educacional, Condorcet também levará uma batalha bastante firme, forte, né, contra a tendência do poder público a confiar o ensino o que eles chamam de corporações perpétuas, né, as corporações milenares, né, as ordens religiosas. Né. Aqui se trata, notadamente, a julgar pela época, né, de uma crítica vamos chamar assim, um termo moderno, mas eu acho que cabe, a chamada terceirização da educação pelas monarquias absolutistas para as mãos dos jesuítas. Né? Então, pela mesma razão que é inadmissível que as razões de Estado, né, que a ideologia política do Estado, que os interesses de momento do Estado, né, interfiram, exerçam ingerência sobre os processos de instrução, sobre os processos educacionais, da mesma forma, Condorcet deplorará e posicionará contra qualquer tipo de ingerência religiosa sobre o processo educacional. Nas suas palavras, os princípios morais ensinados nas escolas e nos institutos serão aqueles que, fundados em nossos sentimentos naturais e na razão, aqui, né, o homem democrático, né, o indivíduo que se constrói autonomamente, né, identificado com a natureza, né, tanto quanto em Rousseau, e de outro lado com a razão. Né? Então, os princípios morais ensinados nas escolas e nos institutos serão aqueles que, fundados em nossos sentimentos naturais e na razão, são igualmente próprios de todos os homens. Assim é necessário separar rigorosamente dos princípios morais os princípios de qualquer religião em particular, e não admitir na instrução pública o ensino de qualquer culto religioso. Cada um deles deve ser ensinado nos templos pelos seus próprios ministros. Né? Quem quiser dar instrução religiosa, educação religiosa aos seus filhos, que os conduza aos templos, aos ministros de cada denominação. Né? A escola pública, a escola provida pelo Estado, né, é uma escola onde os princípios morais, né, estarão fundados, né, na naturalidade dos seres humanos, né, e na razão, né, porque são os princípios universais que caracterizam todos os seres humanos. Né? Nesse sentido, a inserção, né, a ingerência religiosa sobre o ensino é, seria um elemento prejudicial ao livre desenvolvimento do alunado, ao livre desenvolvimento dos educandos, né, na base de suas inclinações naturais comuns a todos os seres humanos e ao reino e ao tribunal da razão. Então, Condorcet expressa na sua plataforma educacional fortemente, né, a separação democrática entre Estado e Igreja, né, que é, inclusive, uma outra dimensão, digamos assim, no terreno da organização política da sociedade, que a burguesia não será capaz de sustentar. Né? Ao longo de todo esse período, a tendência foi, ao contrário, sempre a de subordinar, né, o Estado como um todo e o ensino em particular, né, às instituições ou às igrejas dominantes em cada país. No Brasil, a batalha pela laicidade do Estado, a batalha pela laicidade da escola, pela separação
de igreja de Estado, de igreja de escola, que, aliás, é uma dimensão da separação entre público e privado, né, ainda é uma batalha que está à nossa frente, né, o que, de certa maneira, afirma a atualidade das teses do próprio Condorcet. E, finalmente, para concluir essa rápida exposição, né, Condorcet vai ser partidário de um ensino de natureza universal, né, ou seja, de um programa educacional, de uma política educacional provida pelo Estado, né, capaz de assegurar, sob diferentes formas, né, a, o acesso do conjunto das crianças, do conjunto dos jovens, às instituições educacionais, às instituições escolares. É quando você vai defender mesmo que ali aonde seja impossível, por razões variadas, né, a oferta de instrução pública aos jovens da localidade, que o Estado assegurasse financeiramente a transferência desses jovens para centros onde eles pudessem frequentar a escola, inclusive a instituição de alojamentos, né, de casas destinadas à hospedagem desses jovens às expensas do Estado. Né? Então, ele vai dizer, no seu projeto de decreto sobre a instrução pública, nas vilas onde não houver mais do que uma escola primária, as crianças de ambos os sexos, atenção, isso é muito importante também, né? Quando você defendia a instrução igual para ambos os sexos, devem ser admitidas e receber do mesmo mestre uma mesma instrução. Quando o aldeia tiver duas escolas primárias, uma delas será confiada a uma preceptora e as crianças de ambos os sexos serão separadas. Então, aqui, Condorcet expressa sua visão de que o direito democrático à educação, como ele diz, como ele mesmo diz, né, uma condição para efetivar na vida a igualdade contida na lei, deve ser por isso mesmo um direito de caráter universal. Condorcet, sob esse ponto de vista, né, um pensador revolucionário, né, da aurora da Revolução Burguesa, né, se situará, né, como eu disse, no mesmo terreno de Rousseau, no que diz respeito ao repúdio, né, ao, ao fato de deplorar, né, as instituições da monarquia absolutista, né, os restos feudais que seguiam marcando a vida francesa, né, a reivindicação do desenvolvimento pleno, igualitário, livre dos cidadãos, ao contrário de Rousseau, entretanto, né, partirá do princípio, né, da existência de uma cultura exterior a nós, né, de um conhecimento objetivo, né, e que, portanto, seria do destino de todos os seres humanos, do destino de todos os indivíduos, o direito a acessá-lo. A essência humana deveria se realizar sob a forma desse direito irrestrito de acesso ao conhecimento e à cultura legada pelas gerações anteriores. Então, desse ponto de vista, Condorcet se coloca no terreno de uma pedagogia da essência, né? Uma essência cuja face, digamos assim, visível, seria a face da igualdade, ou do acesso igualitário de todos aos bens culturais, à instrução, ao conhecimento. Né? Distintamente disso, né, Rousseau defendia, né, uma educação que, de certa maneira, renegava a cultura acumulada, né, e estava centrada no desenvolvimento individual do indivíduo com base em suas próprias experiências peculiares. Eram dois pensadores, portanto, opositores do regime vigente
naquele momento, né, se colocavam ambos, portanto, no campo, podemos dizer assim, no campo revolucionário, mas com diferentes perspectivas do ponto de vista do processo educacional. Um ligado à ideia de uma essência que consistiria no acesso igualitário ao conhecimento, né? O acesso ao conhecimento permitiria um desenvolvimento, digamos assim, daquilo que torna os homens iguais na sua essência, né? Diferentemente do Rousseau, que considerava que o destino humano, né, estava ligado exatamente a um tipo de desenvolvimento pessoal desigual, né, dependente das experiências particulares, peculiares de cada um, e que dependia não da cultura acumulada, mas exatamente do contrário, de renegar, de se separar, de romper com essa cultura. São alguns elementos sobre esses dois pensadores que me parecem bastante emblemáticos, mas também muito presentes ainda, né? Suas ideias ainda alimentam fortemente, né, as ideias educacionais com as quais nós lidamos atualmente, e creio que o conhecimento da obra de ambos é bastante útil, para não dizer obrigatória, na formação da gente como professor e como professor. Obrigado e aguardo, então, o próximo vídeo dessa nossa série voltada para a filosofia e história da educação. Obrigado.